Este é o módulo de estudo número 20, com dois assuntos. Deus enviou pragas ao Egito e Deus livrou Israel. No último estudo, nós vimos que Moisés e Arão foram chamados por Deus para poder, com a seguinte promessa de poder libertar o povo de Israel da escravidão do Egito. Vamos ver agora o que vai acontecer? Em Êxodo capítulo 5, versículo 1 e 2 está assim: Depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Mas Faraó respondeu: Quem é o Senhor para que eu ouça a sua voz para deixar Israel ir? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir a Israel. Vejam, o faraó, como fora previsto já por Deus, Deus já havia dito que Faraó não iria deixar o povo de Israel sair do Egito. Somente com uma mão poderosa de Deus é que esse povo irá sair da escravidão do Egito. Vamos ver o que vai acontecer, porque vai culminar a libertação deste povo do Egito. Em Êxodo, capítulo 6, versículo do 1 ao 8, está assim para nós. Então disse o Senhor a Moisés: Agora verás o que hei de fazer a Faraó, pois por uma mão poderosa os deixará ir. Sim, por uma poderosa mão os lançará de sua terra. Falou mais Deus a Moisés e disse-lhe: Eu sou Jeová. Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso. Mas pelo meu nome, Jeová, não lhes fui conhecido. Estabeleci o meu pacto com eles para lhes dar a terra de Canaã, a terra de suas peregrinações, na qual foram peregrinos. Ademais, tenho ouvido o gemer dos filhos de Israel, aos quais os egípcios vêm escravizando, e lembrei-me do meu pacto. Portanto, dize aos filhos de Israel: Eu sou Jeová, e vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios. Livrá-los-ei da sua servidão, e vos resgatarei com o braço estendido e com grandes juízos. E vos tomarei por um povo, e serei vosso Deus. E vós sabereis que eu sou Jeová, vosso Deus, que vos tiro debaixo das cargas dos egípcios. E vos introduzirei na terra que jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó, e vou-la darei por herança. Eu sou Jeová. Deus reafirma aqui e diz a Moisés para falar para o povo que tal como ele prometeu para Abraão, para Isaque e Jacó, assim ele iria fazer com a nação de Israel. A nação de Israel agora já era uma nação volumosa, tinha se crescido enormemente no Egito. E agora seria libertada da escravidão. Uma população, quando entrou, se nós lembrarmos os estudos anteriores, os módulos anteriores, quando entraram 70 pessoas, não é mesmo? Mas agora irá sair milhares de milhares. Em Êxodo 7, do versículo do 2 ao 6, está assim: Tu falarás tudo o que eu te mandar, e Arão teu irmão falará a Faraó, que deixe ir os filhos de Israel da sua terra. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Mas Faraó não vos ouvirá, e eu porei minha mão sobre o Egito. E tirarei os meus exércitos, o meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito com grandes juízos. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando estender a minha mão sobre o Egito e tirar os filhos de Israel no meio deles. Assim fizeram Moisés e Arão, como o Senhor lhes ordenara, assim fizeram. Nós iremos agora saber sobre as pragas do Egito. Quem já não ouviu falar, não é mesmo, das pragas do Egito? Bom, se você for ler, nós não vamos ver todas as pragas. Nós vamos apenas ver a praga da mortandade dos primogênitos, que é a última praga. Mas se você quiser ler tudo, estará lá no capítulo 7, do versículo 14, até o capítulo 10, até o versículo 29. Estão listadas 9 pragas que Deus levantou contra o Egito.
Essas pragas, na verdade, elas vinham a desafiar os deuses que os egípcios acreditavam. Tudo aquilo que eles acreditavam, Deus desafiou. Deus desafiou os ídolos do Egito. Mas nós iremos atentar mais para a última praga, para a praga da mortandade, ao qual virá se intitular ou se originará a Páscoa. Sim, a Páscoa que os judeus sempre celebraram. Isso é muito importante para podermos entender a vida, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Então vamos? Em Êxodo capítulo 11, versículo do 1 ao 3 está assim. Disse o Senhor a Moisés: ainda mais uma praga trarei sobre Faraó e sobre o Egito. Depois ele vos deixará ir daqui, e deixando-vos ir a todos, com efeito vos expulsará daqui. Fala agora aos ouvidos do povo, que cada homem peça a seu vizinho, e cada mulher a sua vizinha, joias de prata e joias de ouro. E o Senhor deu ao povo graça aos olhos dos egípcios. Assim disse o varão Moisés, era muito grande na terra do Egito, aos olhos dos servos de Faraó e aos olhos do povo. O que o Senhor está querendo dizer que vai acontecer aqui? Esta última praga será tão gravíssima que o próprio povo do Egito irá expulsar, irá expulsar o povo de Israel do Egito. Eles irão expulsar, e é para aproveitar o povo de Israel nesta ocasião, devido a eles estarem debilitados, eles vão agora despojar, sim, que na verdade Deus está guerreando, é uma guerra que ele está fazendo contra o Egito, e ele sairá vitorioso, e como vitorioso, o povo de Israel sairá com os despojos, ou seja, com as coisas de valor que existem no Egito, eles sairão com isso tudo como despojo de guerra. Eles vão pedir, irão na ocasião pedir para o povo do egípcio, e eles irão dar tudo quanto eles pedirem, para que eles vá embora logo, porque eles vão estar neste momento querendo que o povo de Israel vá logo embora do Egito. É assim que irá acontecer. O que a praga da mortandade iria fazer? Iria matar todos os primogênitos na terra do Egito, exatamente. Mas nós veremos que o povo de Israel será salvo. Como diz as Escrituras, o Senhor faz diferença daquele que serve para aquele que não serve. O povo de Israel irá obedecer às ordens do Senhor, e os seus primogênitos, desde os seus animais até seus filhos, serão todos preservados. Ninguém irá morrer. Mas, no entanto, em toda a terra do Egito haverá clamor, haverá em cada casa o luto, porque todas as casas têm um primogênito, ou seja, um primeiro filho que nasceu daquela casa. Em Êxodo 11, versículo 4 ao 7 está assim. Depois disse Moisés a Faraó: assim diz o Senhor, à meia-noite eu sairei pelo meio do Egito, e todos os primogênitos na terra do Egito morrerão, desde o primogênito de Faraó, que se assenta sobre o seu trono, até o primogênito da serva que está detrás da mó, e todos os primogênitos dos animais, pelo que haverá grande clamor em toda a terra do Egito, como nunca houve nem haverá jamais. Mas contra os filhos de Israel, nem mesmo um cão moverá a sua língua, nem contra homem, nem contra animal, para que saibais que o Senhor faz distinção entre os egípcios e entre os filhos de Israel. Aqui está a parte em que Deus manda a Moisés e Arão avisar a Faraó do que ele está intentando fazer. Exatamente. Ele irá trazer agora a praga da mortandade, onde em toda a terra do Egito, todos os primogênitos, desde os animais, os servos, todos serão mortos. E Deus está avisando que o primogênito de Faraó, aquele que é o príncipe para o trono, também irá morrer. Mas que, no entanto, do povo de Israel, nem mesmo os animais serão mortos, todos serão preservados. Em Êxodo capítulo 12, versículo do 1 ao 6, está assim. Ora, o Senhor falou a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: este mês será para vós o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: ao 10º dia deste mês, tomará cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais,
um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena demais para um cordeiro, tomá-lo-á juntamente com o vizinho mais próximo de sua casa. Conforme o número de almas, conforme ao comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem defeito, macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e os guardareis até o 14º dia deste mês. E toda a Assembleia da Congregação de Israel o matará à tardinha. Vou explicar o que está acontecendo aqui. Aqui Deus está dando a instrução ao qual, se os israelitas obedecessem, iria ser poupado os seus primogênitos. Exatamente. Foi dada a instrução que eles, à tardinha do 14º dia, eles teriam que pegar e imolar, matar o animal. Eu vou já explicar tudo que nós vamos ler aqui também mais posteriormente. Esse animal teria que ser degolado, o sangue teria que ser colocado dentro de uma bacia e com um hisopo, que é um tipo de planta, e teria que passar nos batentes das portas. Eles teriam que entrar para dentro dessa tardinha, entrar com esse animal morto, com as portas já passadas nos umbrais, o sangue, teriam que entrar para dentro e não sair mais. Ali dentro, eles iriam assar este animal, teria que ser assado, e todos teriam que comer, e não podia sobrar carne, e muito menos poderia quebrar os seus ossos. Tudo isso são informações importantes, ao qual vão ser relembrados disso lá na vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Tome conta disso, tome nota disto, de todos esses detalhes. O cordeiro não podia ter seu osso quebrado, seus ossos quebrados. Não poderiam sair da sua casa, a porta seria fechada atrás do sangue do cordeiro. O cordeiro tinha que ser sem mancha, sem mácula, perfeito. Tudo isso nós vemos que é um simbolismo a Jesus Cristo, que isso se dará lá. Mas isso vai ser comentado lá na ocasião. Por enquanto, vamos dar continuidade aqui na história para saber o que vai acontecer. Continuando as informações que constam na Bíblia, Êxodo capítulo 12, versículo 22 e 23. Então tomareis um molho de sopo, embebê-lo-eis no sangue que estiver na bacia, e marcareis com ele a verga da porta e os 2 umbrais. Mas nenhum de vós sairá da porta da sua casa até pela manhã, porque o Senhor passará para ferir aos egípcios. E ao ver o sangue na verga da porta e em ambos os umbrais, o Senhor passará aquela porta e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Páscoa, passar sobre, exatamente. O Senhor, o anjo de morte, iria passar por sobre a casa que tivesse com a marca do sangue do cordeiro nas suas portas. E eles deveriam entrar à tardinha e não sair até o outro dia. Teriam que esperar passar todo este período ao qual iria abater todo o Egito. Continuando ainda as instruções sobre a Páscoa. Êxodo capítulo 12, versículo 8 ao 10. E naquela noite comerão a carne assada ao fogo, com pães asmos, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele cru, nem cozido em água, mas sim assado ao fogo. A sua cabeça com as suas pernas e com a sua fressura. Nada dele deixareis pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã, queimá-lo-eis no fogo. As instruções é que tinham que comer tudo, e isso tinha que ser comido junto com pães asmos, ou seja, pães assados sem fermento, e junto com ervas amargosas. Era assim que era celebrada a Páscoa. Era assim que era imolado o Cordeiro Pascual. Era no 14º dia à tardinha, e assim tinha que ser feito. Isso irá ser para celebração perpétua para os judeus. Em todos os anos, eles terão que celebrar a Páscoa, se lembrando deste dia, se lembrando do dia em que o Senhor os libertou das mãos dos egípcios, os libertou da servidão do Egito. Isso seria para eles e para eles contar para os seus filhos o que queria dizer o Cordeiro Pascual. Mas grave isso na sua cabeça, porque nós teremos que nos lembrar do Cordeiro Pascual quando houver a morte de Jesus Cristo.
Isso é muito importante. Ainda mais instruções, capítulo 12 de Êxodo, versículo 46. Numa só casa se comerá o cordeiro. Não levareis daquela carne fora da casa, nem lhe quebrarei osso algum. Guardem isto: o cordeiro pascual não podia ter seus ossos quebrados. Isso será importante. Agora veja a condição em que eles tinham que comer essa Páscoa, esse cordeiro pascual. Êxodo capítulo 12, versículo 11. Assim, pois, o comereis: os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Veja, eles tinham que comer como se eles estivessem numa guerra, indo para uma guerra. Eles teriam que estar em sobreaviso, eles teriam de estar vestidos como uma guerra, prontos para uma batalha. Eles passariam a Páscoa quer dizer passar, quer dizer passagem. Eles passariam agora de escravos a livres. Eles vão ser agora, depois, celebrados como povo de Deus. Exatamente. Nós daremos continuidade, não vou adiantar, senão vou dar um spoiler aqui e eu não posso. Mas fiquem guardando isso tudo na mente de vocês. E espero que vocês estejam com suas Bíblias abertas, estudando juntamente comigo. Êxodo capítulo 12, versículo do 12 até o 14. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei todos os primogênitos na terra do Egito, tanto dos homens como dos animais, e sobre todos os deuses do Egito executarei juízos. Eu sou o Senhor. Mas o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga para vos destruir, quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memorial, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor, através das vossas gerações, e celebrareis por estatuto perpétuo. Tudo isso eu já tinha falado já um pouco para vocês. A Páscoa seria celebrada agora, a partir de agora, anualmente pelos israelitas. Êxodo 12, versículo 15. E depois, atentem que nós vamos pular para o 18 e o 19. Então, é 15, 18 e 19. Na sequência está assim. Por 7 dias comereis pães asmos. Logo ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado entre o primeiro e o 7º dia, esse será cortado de Israel. No primeiro mês, aos 14 dias do mês à tarde, comerei pães asmos até 21 do mês à tarde. Por 7 dias não se ache fermento algum nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, esse será cortado da congregação de Israel, tanto peregrino como natural da terra. Os 7 dias que precediam a Páscoa, eles teriam agora, por estatuto perpétuo, 7 dias antes, comer pães asmos, ou seja, pães sem fermento. Eles não podiam pôr fermento nos seus pães para comer, 7 dias antes da Páscoa. Em Êxodo capítulo 12, versículo do 24 ao 27, está assim. Portanto, guardareis isto por estatuto para vós e para vossos filhos, para sempre. Quando, pois, tiverdes entrado na terra que o Senhor vos dará, como tem prometido, guardareis este culto. E quando vossos filhos vos perguntarem, que quereis dizer com este culto? Respondereis, este é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou às casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios, e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. Quando Moisés terminou de dar todas as instruções sobre a Páscoa, como seria celebrada a Páscoa, eles se inclinaram e adoraram ao Senhor. E eles foram instruídos que quando eles entrassem em Canaã, eles teriam que todos os anos celebrar a Páscoa do Senhor, se lembrando dessa ocasião em que eles foram libertos da escravidão do Egito.
uma multidão de pessoas que foi liberta do Egito. Somente um Deus forte, poderoso, poderia fazer isso, não é mesmo? Isso não é para qualquer Deus. Por isso que o Senhor, ele colocou a vitupério todos os deuses do Egito. Ele simplesmente, ele jogou na cara do faraó todos os seus deuses, que nada pôde fazer com as pragas do Egito, com as 9 pragas e mais a praga da mortandade, as 10 pragas. Nada pôde ser feito. Deus despojou o Egito. Glórias a Deus. Preste atenção agora neste versículo, muito importante. Êxodo 12, 28. E foram os filhos de Israel e fizeram isso, como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão, assim fizeram. Isto é o mais importante. Os filhos de Israel obedeceram. É isso que o Senhor requer de nós. É isso que nós estamos aqui aprendendo da Bíblia. O que ou como podemos agradar a Deus, aprendendo nas Escrituras o que devemos fazer. Calma aí, não precisa de ficar, não precisa de no 10º dia, no 14º dia matar um cordeiro, não. Não precisa mais disso. Nós estamos caminhando para saber nos dias atuais, nos dias de hoje, o que é que nós devemos fazer e podemos fazer para agradar a Deus em obediência a Ele. Você está caminhando para aprender sobre isso. Hoje não precisa mais de ficar matando os animaizinhos como para o cordeiro de Páscoa. Nós vamos saber que existe um último cordeiro que foi morto e o que tem que ser feito para que este cordeiro possa salvar as nossas vidas, libertar nossas vidas do mundo do Egito, sim, das mãos de Faraó, do inimigo, de Satanás, para que nós possamos ser libertos do poder do pecado, da escravidão do pecado. Em Êxodo capítulo 12, versículo 29 ao 30, está assim: E aconteceu que à meia-noite o Senhor feriu todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assentava em seu trono, até o primogênito do cativo que estava no cárcere, e todos os primogênitos dos animais. E Faraó levantou-se de noite, ele e todos os seus servos, e todos os egípcios, e fez-se grande clamor no Egito, porque não havia casa em que não houvesse um morto. Assim como foi prometido, Deus realizou. A praga da mortandade, o espírito de morte, passou por sobre o Egito, levando todas as almas de todos aqueles que eram primogênitos. Mas dos filhos de Israel ninguém morreu. Dos animais do povo de Israel nenhum foi ferido. De todos do Israel, de todos os primogênitos, até dos seus servos, ninguém foi ferido. Mas do Egito, todas as casas tinham mortos. A morte estava sendo o clamor do Egito agora nesta noite. E o povo agora do Egito irá expulsar o povo de Israel de sua terra, porque eles vão ficar com muito medo. Em Êxodo, capítulo 12, do versículo do 31 ao 36, está assim: Então Faraó chamou Moisés e Arão de noite e disse: Levantai-vos, saí do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel, e ide servir ao Senhor como tendes dito. Levai também convosco os vossos rebanhos e o vosso gado, como tendes dito, e ide e abençoai-me também a mim. E os egípcios apertavam ao povo e apressando-se por lançá-los da terra, porque diziam: Estamos todos mortos. Ao que o povo tomou a massa antes que ela levedasse, e as amassadeiras atadas em seus vestidos sobre os ombros. Fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés, e pediram aos egípcios joias de prata e joias de ouro e vestidos. E o Senhor deu ao povo graça aos olhos dos egípcios, de modo que estes lhe davam o que pedia, e despojaram aos egípcios. Vejam, o desespero no Egito era muito grande, o clamor, a tristeza era muito grande, que eles simplesmente queriam expulsar o povo de Israel do Egito.
Eles estavam com medo, com temor e com pavor e também com muito clamor, com muito amargor no seu coração, devido às mortes. E o próprio faraó falou, vai você e vai o seu povo. E o povo de Israel fez como Deus ordenara, aproveitou este momento para pedir para os egípcios tudo. Então pediu suas vasilhas de ouro, suas vasilhas de prata, seus melhores tecidos, pediu de tudo de valor que tinha no Egito. E eles foram dando tudo para o povo de Israel. O povo de Israel saiu com grande riqueza do Egito, despojou o Egito. Assim como Deus havia falado para Abraão, quando falou sobre a morte de Abraão, lembra? Quando nós estudamos em módulos anteriores, em que Deus falou para Abraão que ele iria ter uma velhice tranquila e que a descendência dele seria escrava por 400 anos, mas que depois disso sairia liberto e com grandes fazendas deste povo. Pois é exatamente, Deus prometeu para Abraão e assim ele está cumprindo. Depois de 430 anos, mais ou menos, ele está cumprindo o que ele havia prometido. Deus promete, ele cumpre. E assim o Egito foi despojado e o povo de Israel está agora caminhando para o Monte Sinai. Eles vão agora para o Monte Sinai, mas isto é para os próximos módulos, para nós aprendermos o que irá acontecer no Monte Sinai, o que eles irão fazer e o que irá acontecer. Fique atento aos próximos estudos, são muito importantes. Eu garanto que irá dar muita luz ao seu coração e muito entendimento. Nós iremos aprender sobre os 10 mandamentos, exatamente, sobre as leis de Deus. Fique antenado a isto e eu aguardo você para o próximo módulo. Fique na paz do Senhor, que o Senhor te abençoe grandemente em nome de Jesus. Tchau, tchau.